já está basicamente com todos os participantes que previamente confirmaram a participação aqui na sala. Então, acho que a gente já pode nos encaminhar para o início. Eu queria aproveitar esses 5 minutos antes, né, do normal, a gente abriria 17h15, para vocês se apresentarem rapidamente. Acho importante. Estou vendo aqui alguns participantes que inclusive conhecem vocês, porque tem bastante gente de mercado, bastante gente que é cliente, então já os conhece, mas acho que é bom vocês, né, darem um pitch rápido de onde que vocês vieram, porque vocês estão aqui com a gente. Aí eu gostaria de iniciar pela doutora Patrícia Cotti. Que honra, que honra. Onde vive o que come. Enfim, esse bichinho estranho que vos fala. Patrícia Cotti. Bom, eu sou Patrícia Cotti, eu sou Head de Modelagem de Negócios da Driven, faço toda a parte de mentoria, de planejamento do time consultivo, né? E tenho aí toda uma parte de inteligência também, de pesquisas relacionada. Eu sou também diretora executiva do IBEVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, embaixadora do Mulheres do E-Commerce, com muito orgulho, né? Um movimento que precisa se intensificar cada vez mais e que eu vi nascer muito tempo lá atrás, né, com todas as meninas. E tenho aí uma carreira de professora acadêmica, por isso que o Zé muito fala do doutora, né, que já tive uma parte muito de pesquisa junto às instituições todas acadêmicas e de desenvolvimento, e ainda estou como professora em SPM, em FIA, em Belas Artes, em USP, em algumas outras instituições, sempre falando de mercado de consumo. Mas o que eu gosto de dizer é que eu sou apaixonada pelo mercado de consumo e pelo varejo em sua essência, né? Eu era aquela pessoa chata que ficava perguntando o porquê das coisas, que entrava na loja e levantava o produto para ver o que tinha embaixo, desde criança, que ficava cutucando o pai, falando por que isso é assim, e acho que foi isso que foi me motivando, porque no fundo o que a gente faz, né, é oferecer essas respostas para os indivíduos, né, para essas necessidades dos indivíduos. Então é muito como eu trilhei e aquilo que eu fui fazendo, e hoje, junto com a Driven, graças a Deus, ajudando nessa parte de conteúdo que se intensifique também junto do time de consultoria. Bem, sou o Fernando Schumacher, estou desde 2003 aí no e-commerce, sou lá da escola do Compra Fácil, lá do Rio de Janeiro, passei um tempinho lá, fiz um pouco de tudo lá no Compra Fácil, passei por várias áreas. Fui e-commerce de moda, fui full commerce, fiz implementação de e-commerce indústria, fui e-commerce de supermercado, fui marketplace, head de operação de produtos e marketing e serviços. E sou sócio e cofundador do Conecta Lá. Estou como CEO do Conecta Lá hoje. A gente tem uma solução para marketplace. A gente tem 2 produtos voltados no mercado hoje. São um produto voltado para pequenas e médias empresas, que vai bem, graças a Deus, está dando super certo. E o segundo produto voltado para grandes empresas. Aí empresas que querem atuar como marketplace, se posicionar como marketplace e adotar esse conceito. Aí a gente tem o Saia Center do Conecta Lá, que também é um produto que pegou, graças a Deus. A gente bota um grande projeto por mês no ar, enfim, tá bacana aí. E a ideia tá perto desse time aqui, trocando uma figurinha, falando sobre o marketplace, é uma honra aí para mim. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, pelo prazer de estar aqui compartilhando nossa experiência com vocês. Agradeço em nome da Stibo Systems. Para quem não conhece a Stibo é uma empresa de tecnologia que hoje ela faz parte de um grupo de mais de 200 anos. Embora seja uma empresa jovem de 7, 8 anos, é uma empresa que faz parte de um grupo de mais de 200 anos. Uma empresa líder de mercado no segmento de gestão de dados mestres, líder no Forrester, líder em alguns avaliadores independentes. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu sou o diretor de alianças e canais da Stibo. Estou aqui também com o Rodrigo Boschetti, também da Stibo. Rodrigo, passa a palavra para você. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar com esse time aí de primeira hoje. Eu cuido da parte de estratégia da Stibo Systems, sou um dos primeiros
contratados aqui no Brasil, né? Fazer parte dessa companhia de mais de 200... Um ponto muito importante, Rodrigo. A gente pode te contratar para fazer as nossas campanhas e nossos áudios e fazer nossas narrações? Pô, com certeza, cara. Bom. Mais um trabalho não vai fazer mal. E estou aqui nessa jornada de Master Data Management já há 5 anos, né? Então, os primeiros anos aí de muita evangelização, venho de uma longa jornada aí da parte de BI Analytics, mas nada tão importante quanto você ter o dado correto para compartilhar numa vitrine, para estar presente no marketplace, né? E essa é a jornada que a Stibo propõe, né? Trazer esse conteúdo dos fabricantes de marketplace de forma estruturada e que todos os canais possam ter uma experiência omni, né, aumentando a venda. Então, é um prazer estar com vocês aqui à tarde hoje. Bom, vou ser breve aqui, que eu estava do outro lado. Tinha caído aqui, fiquei só observando. Bom, pessoal, entre 12 anos de mercado, o que importa aqui para a gente passei um tempinho aí na Betex, 15 países aí fazendo a expansão da unidade de negócio de geração de demanda. Então, teve a parte do Gartner, Forrester também. Então, bastante coisa para a gente compartilhar de e-commerce. Hoje, estou aqui do lado do Schumacher, né, aí entregando solução para o Marketplace, essa nova onda a ser surfada que a gente vai falar bastante por aqui. Também dou aula na ComSchool de estratégia de Marketplace e algumas consultorias aí para investidor inglês no mercado brasileiro. Tá? Então, espero que vocês gostem do conteúdo aí também. A ideia é contribuir, façam muitas perguntas. Conteúdo dessa galera é o que não falta. Então, eu faço parte do time do Zé, né, de marketing e novos negócios aqui da Driven. Estou aqui mais para auxiliar, né, durante toda essa jornada do evento, né? Estávamos aqui no backstage fazendo isso tudo acontecer com essas mentes brilhantes aqui, né? Então, espero que a gente tenha um ótimo papo hoje, que a gente consiga gerar muitos insights e muito negócio, né? Que é sobre isso, né? Então, bom evento para todos e para nós. Eu estou promovendo uma pessoa como palestrante, que é o querido Topper, que se não fosse ele, essa junção de coisas, de pessoas não estaria aqui, até porque o Zoom é pago e é no cartão de crédito dele. E um ponto muito importante, acabamos de tirar ele das férias dele, tá? Então, olá, Topper. Tudo bem, gente? Bom estar aqui com vocês e vou poder pagar o Zoom para a gente poder ter esses eventos todos juntos aqui, encontrar pessoas queridas de mercado e queridas e admiráveis, né? Eu acho que é muito o melhor desses eventos, dessas iniciativas nossas e de todo o mercado, é juntar quem gosta de pensar diferente, quem está a fim de debater temas importantes do nosso mercado. Eu acho que essa é a iniciativa que o Zé tão brilhantemente lidera e media em cada oportunidade de encontro desses. Então, estou aqui para contribuir da melhor forma que eu puder. E é isso. Bom estar aqui novamente. E quanto às férias, bom, estou gerindo. Então, se tiver algum problema eu não tirava férias há alguns anos, mas essas mini férias aqui tem um agravante que eu estou em Jericoacoara e o sinal é um pouco ruim. Então, espero que eu consiga participar sem grandes solavancos aí de internet. Obrigado, Topper. Antes da gente começar, essa semana teve uma das notícias mais legais do nosso ecossistema, uma das notícias mais legais do ecossistema Driven. Grande parte de vocês conhece a Driven, na verdade, como as empresas originárias, então Topper Minds, Bluefoot e Profit, que elas existiram e coexistiram durante muito tempo com o time da Vetex. A gente tem o Guilherme Carneiro aqui, que é ex-Vetex, eu sou ex-Vetex. Então, muito do que acontece no nosso mercado sempre coexistiu, andou lado a lado com a Vetex. A Vetex, essa semana, fez a abertura maestral do IPO. A Vetex, inclusive, estaria aqui com a gente para fazer o conteúdo com a gente. Fizeram até um pouco de
esconderam o jogo do porquê eles não poderiam estar aqui, mas não estão aqui com a gente por um motivo muito, muito bom para o mercado como um todo. Então, já que a gente está ao vivo no nosso canal do YouTube, deixar aqui os parabéns para esse time pesadíssimo que é a VTEX, grandes amigos, grandes irmãos que a gente tem por lá. Então, parabéns VTEX, parabéns para todo mundo de lá. Zé, eu queria até contribuir com essa, porque de fato eu acho que vale para todos nós que empreendemos as nossas carreiras, ou os nossos investimentos, as nossas vidas nesse mercado. Se não fossem empresas como a VTEX, né? Eu acho que a VTEX se tornou um ícone porque ela foi aquela que apostou no tudo ou nada, né? Ela foi até o fim, o Mariano com a sua, né? Com uma legião de pessoas que apostaram no sonho deles, mas especialmente ele e o G indo, né, mais longe do que todo o mercado, justamente porque acreditaram, acima de tudo, no projeto deles. Uma coisa que, para nós, né, e aí estou falando, tentando aqui até ser um pouco, né, dentro de uma certa soberba, uma certa presunção, falar em nome de todos os empreendedores, mas a maioria de nós, brasileiros, empreendedores brasileiros, temos medo de ousar fazer voos autorais num mercado onde o Brasil sempre bebe de outras fontes, né? E a VTEX ensinou para a gente que a gente podia sonhar um sonho mundial, um sonho internacional, um sonho onde a gente é protagonista e não a gente é coadjuvante numa história. Eu acho que a VTEX foi a grande protagonista nesses 10 anos, e ensinou para todos nós que a gente deve acreditar no nosso jeito de fazer e-commerce, na nossa visão do que é o mercado de digital commerce, o que é a construir uma lógica transacional, relacional, do ponto de vista, né, da evolução da camada digital de negócios, de uma forma bastante brasileira, para dizer assim. Eu acho que a VTEX está nos dando a oportunidade de continuar puxando o que é a disrupção, a inovação e o que é o customer experience do digital no mundo. A gente pode participar disso como protagonistas e não como coadjuvantes. Eu acho que isso é muito mérito deles, mas mérito de todos nós que acreditamos neles e que fizemos parte dessa jornada, mas com certeza mérito deles que, apesar de todas, né, as projeções sempre um tanto duvidosas de qualquer movimentação de uma empresa de tecnologia brasileira, aliás, de uma empresa brasileira, que sabe de tecnologia, esses caras fizeram o que fizeram. Então, com certeza, vale muito obrigado para esses profissionais incríveis e que com certeza não são só o G e o Mariano, ou o Rafa Forte e o Soncini, né, o Marcelão e o Gustavo, são todos aqueles outros, hoje, né, mais de 1.000 executivos que estão lá fazendo a diferença na VTEX, mas a gente sabe que tem ali uma série de cabeças extraordinárias que o Mariano fez questão de colecionar ao longo desse tempo, e foi o brilhantismo dessas pessoas juntas que construiu esse resultado extraordinário. Eles sabem disso, a gente sabe disso, não é à toa que algumas das pessoas extraordinárias estão aqui, como você, inclusive, né, Zé, e eu acho que a gente precisa, de fato, agradecer. É o momento de agradecer e reconhecer que esses caras fizeram, independente, né, de eles não serem a única solução, e nós não estamos discutindo o mérito da solução, nós estamos discutindo o mérito dos executivos aqui, acima de tudo, que fizeram uma história extraordinária, né? Então, eu gostaria de aproveitar para agradecer. Muito obrigado. Obrigado até pela oportunidade de agradecer, Zé, porque eu acho que é um momento realmente mágico para todos nós que vivemos essa história. É uma injeção de inspiração que ela é inquestionável. Bom, agora o porquê que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente, liderados pela doutora, a gente preparou o segundo ano da pesquisa de comportamento de consumo do Marketplace. Ela conduziu todo o processo junto com o time da MindMiners. Então, o palco é teu, doutora Patrícia Cote. Muito obrigado, Zé. Ele fica no meu pé com esse doutora para o resto da vida. Eu acho extremamente estranho. Já estava falando aqui. Eu acho estranho entrar e ver meu nome completo, às vezes, no Zoom, né? Eu sempre abrevio, não tem como. É Patrícia Cote sempre. O resto são coisas que a gente vai fazendo. Até eu me pergunto, às vezes, eu falo, gente, mas como assim, né? Por que assim...
como foi, as coisas acho que foram indo, e acho que a paixão pelo esse conhecimento, pelo desenvolvimento e por entender todo esse ecossistema, eu acho que vai motivando. E quando a gente vê, né, quem é apaixonado sabe, você já fez, né, você acha que não vai dar, mas foi, né, eu acho que é um pouco também dessa questão de empreendedorismo que o Topper falou, que puxa e que motiva, acho que todo mundo que de alguma maneira está num setor que é tão desafiador assim quanto os digital, né. A gente tem o panorama do marketplace no Brasil. Eu vou passar super rapidamente por alguns insights da pesquisa para que a gente possa dedicar efetivamente o tempo para as discussões e para as perguntas, que eu acho que é o momento mais agregador, e depois tem todo o material que fica disponível com muito mais pergunta, com muito mais informação para a gente mergulhar, e aí caso vocês tenham alguma dúvida, todo o time aqui fica à disposição de conversar a respeito, tá? Entendendo o marketplace, eu sei que parece chover no molhado, a gente está aqui num grupo, né, que hoje em dia a gente já conhece muito do marketplace, mas a gente não pode esquecer que cerca de 1/3 dos brasileiros ainda não sabe o que é um marketplace, né? Eu acho que é um movimento que está crescendo, esse número já foi muito maior. Devido à pandemia, esse número diminuiu, graças a Deus, a gente tem isso já muito mais facilitado, mas ainda existe um movimento de pessoas que não entende o que é esse bicho, né? E o que o mercado mais adota como padrão e como significado é justamente a comparação do marketplace como um shopping digital. Tem as ressalvas em cima disso, mas o que eu acho que é mais importante desse paralelo é trazer um aspecto básico do marketplace, que é esse aspecto de vitrine, de fluxo, né, e de garantidor de toda essa camada. Então, a plataforma de marketplace ela vai ser aquela que vai atrair um grande fluxo de usuários. A gente ainda tem muito o que evoluir para ser efetivamente o shopping virtual, né? O shopping ele traz muitas coisas, às vezes, de experiência, as pessoas não vão lá só para fazer compras, né? E a gente ainda tem dentro do ambiente digital as pessoas entrando no marketplace já com compras destino na sua cabeça, ou então simplesmente ali para ficar passando tempo procurando produto e fazendo o wishlist do carrinho, mas você não percebe esse caráter tanto de experiência. Acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar dentro do marketplace. Mas, de uma maneira geral, ele tem os mesmos conceitos, né? Ele tem ali uma série de lojas dentro dele que, de alguma maneira, vão fazer essa intermediação e vão colocar aquilo para o consumidor final. A gente tem aí os 3 grandes papéis e personagens dessa história. Então, você tem os sellers, que a gente comumente associa aos PJs, né? Mas que a gente tem percebido no mercado que cada vez mais tem ganhado robustez. A maioria desses sellers, 80 e poucos % desses sellers ainda são aquele cara que tem estoque dentro da própria casa, que não tem sistema, então a gente precisa auxiliar muito esse cara a vender, mas a gente percebe cada vez mais a entrada de indústrias, a entrada de distribuidores, a entrada de empresas que efetivamente começam a enxergar o marketplace como uma porta de entrada de D2C e de outras negociações. Então, o movimento de sellers ele tem crescido, o papel do seller ele também tem crescido, e cada vez mais a gente tem diferentes formatos e diferentes públicos. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente atua com o marketplace, a gente tem que entender esse cenário. A gente tem que entender que tem o pequeno que a gente tem que ajudar, e a gente tem que entender, às vezes, que tem o grande que precisa de menos estrutura, mas que vai demandar outro tipo de atendimento, assim como você faz as suas clusterizações de consumidor e de comunicação com o consumidor. Então, a mesma lógica ela tem que ser cascateada para trás. E, no fundo, quando a gente olha as estratégias de marketplace, a gente vê que muita gente não pensa nessa perninha, né? Pensa nisso só como entrada de produto de mix e acaba esquecendo desse elo relacional. O marketplace ele é o meio, ele é a plataforma. E aí, no final, você vai ter, né, a parte do consumidor, que aqui a gente também colocou como consumidor, mas que a gente tem vários modelos. A gente tem o modelo peer-to-peer, né, que é consumidor para consumidor, que existe dentro do mercado. A gente tem um modelo que é o modelo que a gente mais imagina, que é justamente o acesso dessas empresas com o consumidor, e a gente tem cada vez mais os modelos B2B sendo colocados no ar. E muita empresa usando a estruturação do marketplace, sem falar que é um marketplace, mas usando a estrutura tecnológica do marketplace para fazer essa comunicação da cadeia B2B. Né? Ela não abre para milhares de sellers, mas ela usa as estruturas de plataforma dos marketplaces para trabalhar aqueles fornecedores existentes dentro de uma estrutura B2B. Então, disso tem hoje vários movimentos de mercado acontecendo. O marketplace não é só aquela perna final, e cada vez mais isso tem ganhado robustez e ganhado toda a inteligência de ecossistema que a gente tem hoje em dia.
os números eles são super positivos. A gente tem hoje, né, não tem aqui na apresentação, mas os números ali da EBITDA Nielsen falam 75% do e-commerce hoje acaba sendo transacionado dentro do marketplace, é coisa, né? Se a gente parar para considerar. O primeiro semestre ali de 2019 com 30 bilhões, 64 milhões de pedidos, um ticket médio que é de 466. Eu gosto de ressalientar esse ticket médio porque as pessoas olham isso e acham, nossa, é a perfil de oportunidade, porque é um ticket relativamente alto, mas a gente não pode esquecer que esse ticket médio tem ali os seus tricks, né? Quando a gente pega num mercado mais generalista, o ticket médio chega a 120 naqueles marketplaces mais generalistas, enquanto você pega os de nicho e chegam num ticket médio muito mais alto. Então, o médio acaba sendo 466, mas a variabilidade que a gente tem dentro desse mercado, ele é extremamente importante, extremamente densa. E a gente tem aqui a pesquisa, como você falou, que a gente roda para entender um pouquinho de como que o consumidor tem sentido esse marketplace no mercado, até para ajudar as empresas, ajudar nossos clientes e ajudar todo o mercado a entender todo esse movimento que está acontecendo. Com a MindMiners, a gente aplicou isso dentro do perfil padrão deles, né? E obteve ali uma amostra muito similar em termos de masculino e feminino, né? Lembrando que quando a gente olha os movimentos de marketplace, o público feminino ainda é maior. Aqui na amostra a gente tem isso mais ou menos igualitário, e aqui também a faixa etária, né? A faixa de idade das pessoas, para a gente ter uma comparação, e a gente percebe que é um público que já é um público que consome, o que para mim já responde grande parte da equação e já dá a validade que a gente precisa, né? O público consumidor, ali o público que tem renda de alguma forma, está dentro dessa equação. Está muito voltado para a região Sudeste e Nordeste, o que também apresenta uma amostra significativa, porque hoje a região Sudeste e a região Nordeste são as duas principais de e-commerce. Até antes da pandemia, a região Sul era a segunda, mas a gente percebeu com a pandemia que a região Nordeste cresceu muito mais e ganhou a segunda posição. Então, tá bem atrelado com o que é o e-commerce como um todo, né? E também com uma faixa de renda aqui, né? É uma classe social muito igualitária com relação à sua divisão, tá? Mas para a gente entender quem respondeu, né? Quem falou, quem conversou com a gente, e aí os insights da pesquisa, que é aquilo que a gente quer entender. Acho que o primeiro ponto, né, bem pincelado daquilo que a gente tem, é que 63% das pessoas afirmam utilizar o marketplace na sua compra. 63% das pessoas entrevistadas já entenderam o que é um marketplace e, de alguma forma, na hora que vão fazer a sua decisão de compra, elas optam por colocar isso na sua caixinha de atributos, que eu falo, né? Eu coloquei isso na minha equação, vou cotar um marketplace. E isso é extremamente importante, porque isso fala que o consumidor mudou a forma como ele faz aquele gatilho inicial da jornada. Ele já considera na busca o marketplace como uma solução. Qual marketplace? A gente ainda não tem essa resposta aqui, a gente tem até dentro da pesquisa algumas informações sobre os maiores marketplaces, mas o fato é que eu passei a considerar. Então, eu já tenho dentro da minha cabeça os benefícios que o marketplace oferece, e na hora que eu vou buscar essa equação, eu já considero ele naturalmente como uma busca, o que faz com que grande parte da demanda também seja deslocada para o marketplace, que cai naquela questão toda dos números que a gente estava falando lá atrás, né? 1/3 dessa amostra afirma que faz compra mensal dentro desse marketplace. Isso também é relevante. A gente tem percebido, e a grande briga dos marketplaces é justamente para diminuir essa frequência. Durante a pandemia, essa frequência diminuiu. Mas por que, Patrícia, que está em 1/3? Está em 1/3 porque a gente tem os novos usuários. A gente tem mais de 18 milhões, 18 e pouquinho milhões, depende do relatório que a gente pega, né? De novos usuários aí dentro da internet, que aí sim não tem tanta frequência de compra, porque eles ainda estão testando muito o modelo, então isso dá uma equalizada. Mas ele é um número extremamente denso, né? Quando a gente olha aqui a questão de frequência de compra, de novo, isso aumentando. Então, a gente percebe ali mais da metade das pessoas falando em um aumento de compra, um aumento de frequência e considerando isso mais no dia a dia. O que isso indica para a gente? A frequência de compra indica para a gente, obviamente, né, uma maior compra, mas indica para a gente que, às vezes, dependendo do produto, essa pessoa está parcelando essa compra. Né? Antes a gente comprava uma cesta maior, agora eu começo a comprar várias vezes cestas pequenas. É só olhar a gente como consumidor.
principalmente por conta do frete, da entrega rápida, qual que é o nosso comportamento? Hoje a gente entra, resolve o nosso problema, né? E aí, se amanhã surgir um outro problema, eu entro no mesmo marketplace e resolvo aquele, porque eu sei que aquilo vai chegar no dia seguinte ou vai ter uma entrega rápida. Então, aquelas grandes cestas também começam a ser repensadas, e aí tem maneiras da gente trabalhar no e-commerce para conseguir fazer essas vendas complementares acontecer. O aumento do ticket médio, então cada vez mais as pessoas gerando confiança, elas param de comprar só aquilo que não é um risco para elas, elas começam a comprar produtos cada vez maiores dentro do marketplace. A experiência de compra positiva, então 61,9% dos respondentes afirmaram que tem tido experiências positivas, que nunca tiveram experiências ruins. Aquela primeira visão que a gente tinha de confiança, de o marketplace é um produto falso, o marketplace, não tenho segurança aqui que esse negócio vai chegar. Isso começa a ser quebrado dentro do mercado, o que também traz um indicativo muito positivo de todo esse movimento. E aí a gente também tem alguns aumentos de volume por pedido, já com as pessoas começando a fazer aí alguns sellers, né, trabalhando isso de maneira inteligente como cesta complementar. O preço continua sendo o principal benefício que o consumidor responde. Óbvio, a gente sempre responde racionalmente buscando como preço. O marketplace facilita para a gente essa comunicação, o marketplace traz para a gente a comparação, né, na tela, então o consumidor associa o marketplace a um melhor preço. Se isso é verdade ou não é um outro cenário, mas a associação nossa como consumidora, né, é que por ter a comparação aquele preço é melhor. E aí a gente tem a facilidade de achar o produto como segundo elemento, o que também reforça a necessidade de experiência, a necessidade de você ter um motor de busca extremamente robusto, a necessidade de conteúdo e uma série de outras coisas. A facilidade de busca tem sido hoje, dentro das experiências de navegabilidade, o principal direcionador de compra. E por que da não experiência, né? Ou por que não ir para um marketplace? Muita gente fala, eu não vou para o marketplace por conta do frete caro, né? O frete caro ali é inclusive maior do que a falta de confiança do seller. A gente sabe que o frete no Brasil é aquele mal necessário, né? A gente trabalhou o frete grátis durante muito tempo, hoje a gente tem tentado colocar pouco a pouco isso, mas obviamente a gente tem uma resistência do consumidor e essa falta de entendimento que tem sido quebrada, mas racionalmente é a primeira resposta dele, né? Então a resposta dele principal acaba sendo com relação a isso. O frete grátis segue, portanto, sendo o principal atrativo para combater isso. Eu acho lindo falar que ele é o principal atrativo, mas aqui entre a gente sabe que ele é atrativo, mas é um tanto quanto complicado, né? Não é tão simples assim. Eu acho que é uma mentalidade que pouco a pouco a gente vem quebrando e precisa quebrar dentro dos ambientes de e-commerce. E aí a gente tem aqui a mídia como vitrine, né? O Google liderando o impacto do topo de funil. A gente percebe que muita gente já começa a digitar direto o nome do marketplace nas respostas, 18,8% já vão direto naquele marketplace e já demonstram uma certa fidelidade, pelo menos fidelidade de busca, em cima daquele marketplace específico. 2, 3 marketplaces eu vou colocar ali na minha busca, mas o topo do funil ainda continua sendo o Google, né? A gente tem que equilibrar muito bem esse tipo de ação. Pontos positivos, gatilhos indicados dentro do marketplace, promoção, variedade de produtos, então a necessidade que a gente sabe, né, de efetivamente ter uma amplitude e uma profundidade de linha muito específica. As pessoas digitam ali na barra de busca do marketplace aquele produto exato que ela quer buscar. Então você precisa ter uma profundidade muito grande com relação a esses produtos. E a parte de pagamento propriamente dito, né? Então, as pessoas têm associado o marketplace com esta conveniência, com o preço, sim, de promoção, mas com essa conveniência toda de encontrar o produto, de ter o prazo de entrega, de ter o prazo de pagamento dentro de um único ambiente, resolvendo aquele problema do dia a dia. Ponto negativo, de novo, o custo do frete vai aparecer, e aí aparecem já alguns problemas estruturais, né? Solução de pós-venda
troca, devolução, logística reversa no Brasil, a gente sabe que é um tanto quanto complicada e aparece aqui como um ponto negativo, né? Algumas questões relacionadas ainda a prazo de entrega, que pouco a pouco a gente tem conseguido resolver, mas a gente tem aqui os principais elementos a serem combatidos dentro desse cenário. Isso acontece para todas as categorias. A gente percebe que algumas categorias têm crescido muito mais, então moda, eletroeletrônicos seguem aí com intenções de compra muito altas, né? E na pesquisa a gente pode depois olhar uma a uma, visão geral, moda e eletroeletrônicos têm uma intenção de compra mais alta, e você percebe também, em hipótese alguma, que é o azul escuro ali, uma grande questão relacionada a pet, né? Uma grande questão relacionada a brinquedo, uma grande questão relacionada a material de construção. Pet, especificamente, me surpreendeu, porque a gente sabe que o pet tem crescido muito dentro desse cenário. Muito provavelmente essa resposta de pet está enviesada daqueles que não têm pet. Então, eles já falam, não vou comprar em hipótese alguma, porque eles não têm um pet em casa. Agora, material de construção é um item que a gente tem os marketplaces específicos, que isso tem entrado com categoria, que os marketplaces maiores têm feito força, mas que a gente ainda, o consumidor ainda não entendeu esse tipo de solução, ele ainda não entendeu que isso está disponível e não colocou aquilo no DNA dele, né? Eu olho isso e falo, lindo e maravilhoso, temos um belo campo de oportunidade para trabalhar, porque é uma direção, né? É um movimento sem volta que vai acontecer ali no mercado. Então, era de uma maneira bem rápida aqui, né? Uma visão geral de alguns números, a gente tem percebido muito essa movimentação do mercado, todo mundo tem ido para isso, os maiores estão se movimentando em movimentos de ecossistema, aqueles que não estavam de marketplace estão indo para marketplace, porque isso soluciona uma questão de estoque, isso soluciona uma questão de envolvimento do consumidor, mas a gente tem que saber trabalhar, porque todo mundo está indo para o mesmo lugar e, obviamente, que quando a gente faz isso, a gente precisa ter ali os nossos diferenciais e conseguir trabalhar esse ambiente de maneira positiva. Não é colocando o produto no ar que ele vai vender por si só, não é colocando um marketplace no ar que ele também vai conseguir garantir e ter toda essa operacionalização. Então, tem estratégias específicas que têm que ser pensadas e acho que o objetivo da gente conversar agora também aqui é abrir para vocês e debater um pouquinho de todo esse cenário. Zé. Bom, gente, já convido todo mundo que quiser deixar algum tipo de dúvida aqui na ferramenta de perguntas e respostas, no bate-papo, quiser entrar, inclusive, com áudio e vídeo, é só chamar que a gente libera. Para orientar um pouco o nosso bate-papo, a gente estipulou algumas perguntas e eu, como quem me conhece sabe, eu vou fazer uma pergunta que não está aqui. Primeira pergunta que a gente discutiu falava muito da aceitação. A aceitação do marketplace como um modelo de negócio, como um canal, mas eu queria puxar, na realidade, a não aceitação. Eu pessoalmente, passei a usar marketplace, e aí conceito marketplace Brasil, né, que são esses marketplaces mais conhecidos, principalmente Mercado Livre, por exemplo, eu passei a usar de verdade no momento de pandemia. Você sabe que eu fiz toda a apresentação tomando cuidado para não falar de um ou de outro, e aí você vai lá e fala de um, né, Zé? Que é para me quebrar as pernas aqui. A gente vende como... A gente vai vender inserção para eles, assim. Não tem problema nenhum. E até Tati... Vende programática, pô. Vende programática. Na verdade, o pessoal do Magalu, nesse momento, eles ouviram Magalu. Então, é uma tecnologia nova que a gente está testando. Eu comecei a usar no momento da pandemia. Eu tinha medo de frete, eu achava que só tinha produto falso, que só tinha... Enfim, tinha muito medo de usar o marketplace. Então, eu queria... não vou fugir muito da primeira pergunta, que era a questão do fato deles serem bem aceitos, mas eu queria debater um pouco ainda não foram bem aceitos para o momento que a gente vive hoje. Enfim, eu não posso falar ainda, né, pós-pandemia, a gente ainda vive um momento pandemia, principalmente no Brasil,
mas a aceitação ela já vem acontecendo. Daí eu queria puxar muito o Schumacher. O Schumacher deve ser uma das pessoas no Brasil com maior experiência de marketplace, não só por conta da Conecta Lá, que é um seller center, mas já viveu vários lados dessa bancada. Por que antes não era aceito? Por que agora é aceito? Não era de fato aceito? Eu que tinha esse preconceito. Me fala um pouco sobre isso. Boa, vamos lá. Bem, primeiro, parabéns, Cote. Aula. Fantástico, incrível. Falar depois aí é difícil. Que bom que é só um bate-papo. Que bom que não tem que falar depois de você, a gente vai só trocar figurinha. E Zé, é bom ser teu amigo, cara, que você puxa o sarrafo lá para cima e faz uma propaganda da gente de graça. Né? Vai bem além do que de fato né? Da realidade. Mas, enfim, se a gente for comparar, de fato, né? trouxe algo novo aí, mas vamos. Se a gente for fazer essa comparação do que é o marketplace hoje, ele é uma evolução do e-commerce. Natural, né? Até aí novidade nenhuma. Mas pensa que você, como do e-commerce, você tinha grandes players que cuidavam muito bem do catálogo, cuidavam muito bem da qualidade do anúncio, cuidavam muito bem do preço, cuidavam muito bem da experiência, cuidavam muito bem da publicação, do nível de atendimento ao lojista, cuidavam da logística e todos os estados, todas as etapas da entrega. Você cuidava de viabilizar possibilidades de transações, de compras, meios de pagamento, coisas desse tipo. Você, enquanto e-commerce, você dominava tudo isso. E agora, a Cote falou lá atrás que a gente tem diferentes níveis de sellers, em nível de conhecimento e nível de estrutura. E quando você vira um marketplace, o que você tem que fazer, o desafio, é de você continuar oferecendo isso tudo, só que agora para milhares, para dezenas assim, de milhares espalhados pelo Brasil e pouco estruturados. Então, como que você leva todas as vantagens que você tinha e tudo aquilo que você dominava, que era seu, que estava dentro de casa, você abre agora esse espaço, você leva para o seu público agora parte do que, na verdade, está com um terceiro, está com um pequeno, com baixo nível de... Muitos, né? Não todos, claro, mas com baixo nível de conhecimento digital. Isso gera muita insegurança, isso gerou muito problema. Todo mundo foi aprendendo a trabalhar esse mercado e não se tinha muita estrutura, não se tinha muita ferramenta para se controlar isso. Você tinha tudo isso que eu falei aqui, que você controlava no seu e-commerce, você tinha indicadores, você media isso, você evoluía em cima disso. Só que quando você vai para o marketplace, e você não tem as ferramentas de controle disso. E você passa a fazer. E você vai descobrindo na raça, ali, no dia a dia, que você precisa passar a mensurar e você precisa passar a controlar tudo isso do terceiro. Né? E você passa a trazer isso para dentro da sua rédea, dentro do seu guarda-chuva. E aí você começa a proporcionar uma experiência melhor para o consumidor final. Então, passa muito por isso, passa muito porque antes era fácil, era tudo meu, era tudo dentro de casa, eram os meus números, meus indicadores, meu serviço. E passou a ser agora de terceiro. E sem ferramentas de controle e de gestão. Hoje em dia, grandes marketplaces que conseguem fazer esse tipo de gestão, eles clusterizam, o Coach falou disso, os lojistas, e aí sim, você vai dar um tratamento diferente para aquele tipo de lojista, porque ele está num estágio diferente. E você tem caras que não, esses você vai soltar e você vai fazer muito negócio com eles. Entendeu? Então, acho que passa muito pelo aprendizado que quem migrou primeiro para marketplace teve, que não foi só acelerar e colocar seller para dentro, ele, por não medir do terceiro aquilo que ele media dele, ele aprendeu na dor. E acho que o mercado evoluiu bastante nesse sentido. Pegando o gancho do Schumi aqui, fazendo uma dobradinha, Bebeto e Romário, né? Tem um outro ponto de vista também de consumidor, né, Zé, que é super interessante a gente colocar, quanto a você sair da zona de conforto. Né? O próprio consumidor teve que sair da zona de conforto. Né? Muita gente fala, pô, é uma delícia comprar no sofá. Mas para a geração Z, para o millennial, que já nasceu apertando o botão, né? Cara, coloca tua mãe para comprar no Mercado Livre, cara. Pô, vai demorar 3 dias e ela ainda vai te falar, pô, é aqui mesmo que eu coloco meu cartão? Né? Então, você vê o lado tanto do consumidor sair da zona de conforto e aprender a comprar, né?
quanto o lado do canal se adaptando e facilitando a vender para um cara que não é heavy user, né? Ele facilitando a encontrar a forma desse cara comprar. Se o botão antes era azul, ele coloca vermelho agora, porque vermelho chama mais atenção, né? Se antes ele exigia CPF, agora ele não exige mais, porque o cara não tem medo de colocar, e isso trava, cria um gargalo. Então, tem a visão, né, do marketplace, pessoas se tornando marketplace, mas eu coloco muito essa visão também do consumidor que obrigou o marketplace a evoluir tecnologicamente e evoluir quanto à experiência também. Tá? Só um adendo ao que o Gui falou, eu vejo bem assim, aliás, não só no movimento de marketplace, no movimento do próprio e-commerce, que começou a rampar no Brasil de 2000 para frente, né? Como tecnologia, a gente já tinha muitas coisas antes, mas foi quando a Receita Federal virou e falou assim, imposto de renda é pela internet. As pessoas falam, se o imposto de renda é pela internet, qualquer coisa pode ser pela internet. Né? E aí você começa a partir de 2000, todo mundo fazer e-commerce. Então, assim, tem elementos terceiros, mas dentro disso que o Gui falou, tem um terceiro elemento que eu acho importante, que é a questão da pandemia, não tem como sair de dentro disso, já era um movimento, mas muito da pandemia, ela forçou os consumidores, esse movimento do consumidor que o Gui falou, ele foi um movimento forçado, foi das empresas se reinventarem, mas foi para o consumidor também, ele estava sem acesso a produto, ele estava sem acesso, a única maneira que ele tinha de conseguir se relacionar era entrar em um ambiente desse, e aí na hora que ele entra, na hora que ele testa, ele encontra o benefício, isso passa a fazer parte da equação dele, né? Então acho que esse terceiro elemento aí não tem como dizer, foi efetivamente o que juntou as duas perninhas, né, da equação. Queria aproveitar aproveitar que você, Cote, você que já estava falando, para falar um pouco de comportamento. Isso que o Gui trouxe para a gente, eu acho que é muito importante, né? De fato, o comportamento do consumidor teve que mudar, ele teve que aprender, né? Minha avó teve que aprender a usar a internet para poder comprar as coisas no meio da pandemia. Em cima disso, comportamento do consumidor. Como que o marketplace consegue aproveitar o momento que a gente está para atender em pontos de maior relevância para o seu consumidor? Tá, eu vou dar uma visão mais generalista, depois acho que Shumi pode complementar bem com relação a isso. Mas olhando a questão do consumidor hoje, não tem como, né? Eu gosto de falar que experiência dentro do e-commerce, não só dentro da questão do marketplace, ela passa por 3 grandes pernas, né? Que é a parte de acesso, o cara precisa acessar, ele precisa navegar e ele precisa fazer a última perna, que é logística. Então, assim, a gente tem visto a grande corrida da última perna, né, acontecendo. Então, acho que não tem como não falar disso. Para o consumidor, no final do dia, o que ele quer é fazer mais rápido, melhor, e ter o produto quanto antes, né? Ele quer ter essa confiança, ele quer ter essa segurança. Então, tudo aquilo, como otimizar, tudo aquilo que for otimizar a vida e resolver o quanto antes na vida do consumidor, de uma maneira bem generalista, é válido, né? Então, acho que por isso a ideia do one click, por isso a ideia de busca de facilitar o encontro do produto, por isso a ideia de ter entrega rápida, ela vem dessa necessidade que o consumidor tem de conveniência, né, e de não ficar ali um tempão fazendo essas coisas. Óbvio que você tem toda uma contramão disso também, de outros tipos de experiência do consumidor navegando, sentindo prazer, colocando no carrinho, wishlist que anda em paralelo. Mas se a gente pensar em destino, em compra-destino, eu acho que é essa grande briga que a gente tem ainda dentro dos marketplaces, os maiores estão todos correndo atrás disso, e às vezes eu sinto que aqueles menores, e por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas é a minha impressão pessoal, eu sinto que os menores, eles estão muito mais preocupados nessa estruturação e às vezes em colocar o seller para dentro, mas sem preocupar com o começo, meio e fim do processo, sabe? Então tem que ter uma estrutura de seller, tem que ter a comunicação para trás, tem que ter o acompanhamento da logística, tem que ter o tracking, isso é a essência do marketplace. Então quando a gente olha os marketplaces como um todo no Brasil, a gente não percebe essa experiência. Quando a gente olha os maiores, a gente já percebe que, graças a Deus, essa bandeirinha se levantou. Levantando 2 bolas aqui, Cote, até para o Shumi seguir, né? Falando em logística, uma coisa que ele esquece é que quem está com o produto é o lojista, né? Não é ele.
Então, ele tem multidestinos. Ele tem, cara, se você for pegar uma indústria, tem indústria que tem gente do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Como que tu controla isso? Né? Você não é um P, não é você mandando em tudo, né? Você tem que mandar nesses caras, tem que controlar esses caras, né? Como se o cara do Amazonas não entregar no tempo que você quer, né? E digo mais, como tu vai direcionar um pedido para o cara do Amazonas, porque você não vai fazer ele entregar no Rio Grande do Sul, né? E ele esquece disso. Esse é um dos pontos, né? E o outro ponto, até levantando a bola o pessoal da Estivo na sequência ali do Schumi, é que ele esquece de como ele vai tomar a decisão, né? Tomar a decisão em marketplace, né? O que ele vai olhar, quais são os dados, né? Tratar isso é muito diferente do que ele olhar para o e-commerce, né? Quando ele está olhando para ele, ambos são canais de vendas, né? Eu costumo falar na aula, é canal de venda, né? Mas como cada canal de venda, seja para um field sales, seja para o cara que vai de carro, seja para o e-commerce, você tem coisas, tem dados que você vai tratar, e você não vai ter um bando de dados, né? Você vai ter realmente aquela data consolidada para conseguir tomar uma decisão. Feito aí as bolas levantadas, Schumi e Estivo. Não, ó, tudo que vocês dois falaram, Coach Gui, se a gente voltar na pesquisa que a Coach acabou de apresentar, tá ali. A pergunta é sobre o consumidor. Olha lá o que o consumidor destaca como ponto de vantagem. É a questão do preço e a questão dele encontrar os produtos dentro de um marketplace, o conceito agregador do marketplace. Legal, a relevância, o conceito da relevância. Maravilhoso. E o que o consumidor destaca como ponto negativo mais à frente? Ele destaca frete e ele destaca a experiência, a confiabilidade no canal e tudo mais. Então, quando você fala disso, o conceito marketplace, vou plugar um monte de loja, aí você falou, não é mais um P dele, aquilo que eu estava falando, é o 3P, é um produto terceiro, espalhado pelo Brasil, múltiplas origens. Logística no Brasil, nada complicado, nada simples, né? E quando você fala que agora você está com pontos de CDs espalhados pelo Brasil inteiro, e caras necessariamente sem estrutura, como você citou na pesquisa, muita gente que trabalha de casa, isso é real, controle de estoque disso, como é feito. Enfim, não é simples. Então, você passa a ter que controlar, para entregar uma boa experiência para o consumidor, o nível de serviço desse pequeno cara, que é difícil. Que ferramentas você tem para poder controlar isso e isso refletir no teu consumidor final como experiência? No final do dia, a gente tá dizendo aqui que cara, é o que você tem hoje, o que você sempre fez bem na sua operação de e-commerce, como que você passa a ter essa gestão de terceiros, de milhares, espalhados e com níveis de conhecimento diferentes, de novo, né? Mas é muito do controle do número para isso poder refletir lá na experiência do consumidor, passando por, claro, uma linha educacional do seller pequeno, porque ele vai continuar entrando, não adianta você imaginar que você só vai poder trabalhar com seller maduro. Esse mercado, por mais que a pandemia tenha acelerado, ele vai continuar crescendo, então teremos mais entradas de sellers e não prontos. Tá? Então, vai ter que passar por um processo educacional, um processo de onboarding de todos esses lojistas. Os marketplaces vão ter que se estruturar nesse sentido dessa gestão dos terceiros, nessa característica no perfil do terceiro. E isso tudo você cria dali o seu patamar, o seu nível de serviço, que é o que você entrega de experiência para o seu cliente no final do dia. E complementando, acho que agrega-se a sua estrutura, né? Você saiu da sua loja física, você foi para o digital porque você viu que o digital está dando certo e você traz uma complexidade do marketplace. Alguns funcionam por uma excelente experiência e eu compartilho da experiência, né, da quarentena de voltar a provar marketplace. Eu moro numa casa, então comecei a dar uma segunda chance, porque lá atrás esses marketplaces eram produtos ruins, eram experiências prejudicadas, era conectar vendedor a comprador, e quando de repente você experimenta isso, você tem um impacto gigantesco. Compra no domingo, era para chegar na terça, na segunda está na tua casa. Né? E aí isso motiva os varejistas que já têm uma perna no digital, falar assim, peraí, e-commerce é legal, marketplace é fantástico, margem, e ele vai lá e fala, ok, habilito mais uma vitrine, porque não deixa de ser uma vitrine, né? Você conecta o marketplace, como é que você operacionaliza tudo isso dentro de casa? Como é que você conecta o seller, né? E aí a gente tem a Conecta Lá fazendo um trabalho fantástico de trazer esses sellers para uma mesma base, seja ele pequeno ou médio, e conectar isso com o lojista, mas o lojista ele precisa também ter uma estrutura dentro de casa que consiga
melhorar essa experiência do cliente, que consiga colocar os seus objetivos de negócio sobre uma estrutura que ele não controla, como que ele define regras de sobrevivência, como que ele pega essa gama de dados que está chegando e ele fala assim, peraí, quando eu tinha lá o meu e-commerce, eu sei como relacionar, eu sei como comunicar com a minha base de clientes. Quando eu começo a receber essa enxurrada, mar aberto, como que eu organizo tudo isso? E aí a gente olha os grandes cada vez maiores, e quando a gente chega e pega os médios e os pequenos, uma complexidade enorme para colocar tudo isso para funcionar de forma efetiva, porque senão ele fala assim, pô, coloquei isso daí de pé, contratei Conecta Lá, contratei todo mundo e onde é que está o payback disso daí? Não aparece. Por quê? Porque debaixo do capô ainda tem uma grande complexidade de gestão de dados, de conexão, de você potencializar o teu marketplace e fazer o fiscal, né? Conectar ele com a tua loja física e colocar o teu vendedor ali para vender um produto do teu seller que vai entregar, porque ele tem essa oportunidade, mas isso traz uma grande complexidade. Adicionando aqui, acho que tem um ponto bem relevante, né? Tudo está ligado à experiência do cliente, né? E como você melhora essa experiência do cliente? Assim, quantas vezes você não entrou num marketplace ou num site para fazer a compra de um produto, não teve uma boa experiência, desistiu e nunca mais voltou? E pior que nunca mais voltar, é você não recomendar, é você fazer uma propaganda negativa daquele site. Então, assim, e hoje, assim, eu acho que com a questão da pandemia, muito bem colocado pelo Zé, acho que o exemplo se aplica a todos nós, se você não tem uma experiência muito boa, e todos estão cada vez mais exigentes com isso, todos nós estamos cada vez mais exigentes. Antes você tolerava esperar 2, 3 minutos para uma empresa te dar um ok dizendo que seu cartão foi aprovado. Hoje você não quer esperar 2, 3 minutos. Se ele não te der uma resposta imediata de que o cartão foi aprovado, você fala, putz, esse site não serve, eu vou comprar em outro. Então, assim, e como funciona tudo isso por trás das cenas, né? Acho que esse é o ponto. Então, como o Rodrigo colocou, né? Como é a organização disso tudo por trás para você oferecer uma melhor experiência para os clientes? Então, eu acho que esse é o ponto mais relevante que a gente tem quando a gente fala dessa questão. E até falando em experiência de cliente, né? Puxando a sardinha para o cliente que a gente olha, que é o lojista também é cliente do marketplace, né? É o cliente interno, a gente tem o consumidor, a gente tem os dois lados, né? E quando eu falo desse cliente interno, a experiência desse cara também é muito importante. Como o Rodrigo bem disse, se um cara não compra lá na frente, se a experiência dele na hora de vender aqui também é ruim, cara, demora 2 meses para subir o produto do cara, para ver se ele vai continuar entrando no portal do seller e continuar subindo e tentar fazer produto e tudo mais. Né? Jornada de consumidor e jornada de seller, né, Gui? São as duas jornadas, é para frente e para trás. Exatamente. O dia 15 é o pagamento. Deixa eu te fazer o pagamento no dia 15 para ver se o cara vai ficar felizão com você. Né? Então, a gente fala muito de experiência de consumidor, mas o marketplace tem esse consumidor interno, né? Não é só o consumidor que compra lá, é o consumidor que vende aqui também. A gente não pode deixar de olhar para esse cara também, tá? Um ponto mais generalista, tá? A gente tem várias empresas aqui que eu olho e falo, putz, podia ter um modelo de marketplace. Tem algumas que, inclusive, sei lá, 2 anos atrás a gente nem pensaria. Depois vou querer até, depois da experiência, puxar e alugar muito o Jackson da Bancob. A gente tem um baita projeto de marketplace com eles. Eu queria entender, o que vocês acham? Todos os modelos de negócio podem ir para o marketplace? Tem alguma coisa que, cara, não vai? A gente tem aqui, por exemplo, Faber-Castell. Putz, Faber-Castell no marketplace para comprar uma caixinha de lápis, o que a empresa ela precisa, a indústria, e às vezes até uma distribuidora, a gente tem pessoal aqui do Grupo Martins, o que a empresa precisa saber e pensar nesse momento de ir para o marketplace? Vou, não vou e vou como? Eu vou puxar aqui, eu vou dar uma resposta bem rápida, né? Que é o seguinte, a minha resposta é sim, marketplace é a forma, você precisa entender o objetivo por trás. Eu posso fazer esse objetivo de várias maneiras e o marketplace é uma delas.
aquilo que inclusive eu falei durante a minha apresentação, tem empresas que usam estrutura de marketplace e nem sequer anunciam como marketplace, de vamos ampliar seller para o mercado, mas que toda a base tecnológica está usando da mesma lógica de marketplace. Ele é uma forma de apresentação no mercado. Ele é um canal, enfim, ele tem aí seu canal de comunicação, distribuição e venda. E aí você precisa entender o por trás, qual que é a sua estratégia e, acima de tudo, qual que vai ser a sua diferenciação diante do resto. Aquilo que o Topper tinha falado lá no começo, né? Definitivamente no mundo de hoje não vai ser um copiar e colar. Porque se você fizer um copiar e colar, né, a gente não tem, no conceito básico do one stop shop, eu brinco que é one stop, né? É one stop. Não é 400 stop shop. Você não vai ter como o consumidor vai colocar ali 2, 3, enfim. Então, ele é válido, mas você tem que ter por trás uma estratégia extremamente arrojada, o modelo de negócio desenhado, cada uma das formas, enfim, para fazer isso. Todo mundo pode ir. A questão é a estrutura, as camadas, o que você vai entrar primeiro, enfim, tem toda a estratégia que está por trás para usar o marketplace como a resposta. E nunca a pergunta ou nunca o objetivo final. Ele não é o final, ele é o meio. E, Cote, até seguindo a linha didática, né? É um canal de venda, né? Faz o planejamento do canal de venda. Sim, se você não sabe o que você quer tirar dele, ele com certeza sabe o que vai tirar de você. Isso é uma coisa muito importante sobre todo o canal, né? Ou você define o que você vai tirar dele, ou ele vai definir o que vai tirar de você. No caso do marketplace, pode tirar muito mais do que você gostaria. Por outro lado, pode entregar muito se você souber o que você quiser construir de estratégia com ele. Acho que essa é uma lição difícil para todo o canal, né? Guilherme se colocou bem, né? Todo o canal precisa de uma estratégia. Aumentar a entrada, aumentando mais canais, né? Ou seja, aumentar o bolso, favorecendo sempre o bolso, aumentando mais canais, nem sempre pode ser o melhor caminho para nenhum negócio, né? Especialmente nesse momento. E isso sem falar que, se você não tiver uma estratégia conjugada com a do marketplace, em algum momento o marketplace vai ou te bypassar, né? Ou te colocar de lado, porque você não corresponde às expectativas deles. E aí também você pode ter se apoiado num canal que não consegue te entregar o que você precisa dele. Então, é uma dança bem mais complexa essa, para quem quiser dançar. Cara, assim, eu vou fazer uma coisa, vou sair um pouco do protocolo, porque tem uma pessoa que, assim, ele não deveria mandar uma pergunta ali, ele deveria falar, ô Zé, me coloca aí no papo, por favor. Ô Marquese, por favor, faça a sua pergunta ao vivo. E aí, gente? Bom? Tudo bem? Prazer, Gente, obrigado. Essa é uma das mentes mais brilhantes que... tem reflexo aqui. Eu tô com a impressão que ele é o único no escritório nesse momento, inclusive. Não, tem o Fabião, ó. Tem o Fábio. Tem o Sim, Fabião. mas é o único de nós que está no escritório, oficialmente. Pois é. Faz a pergunta aí. Manda aí. Galera, é o seguinte, adorei a pesquisa, muito forte, acho que tem... Agora, Pati Cote. Marketplace tem data para começar e data para terminar ou não? E se tem, e se não tem, por que ele é um canal e não canal? Vamos por partes. Eu acho assim, como movimento de mercado, tá? Como todo grande movimento, vai chegar um momento que isso está saturado. Então, se a pergunta for como movimento de mercado, assim como tudo sempre, ele vai chegar um momento de saturação. E é justamente essa a briga das empresas, né, para conseguir fazer essa rampagem. Mas óbvio que tem ainda extrema, assim, é válido como estratégia, independente de qualquer coisa, mas está todo mundo querendo tomar esse primeiro lugar. Será que ele não é fonte de dados? Sim, com certeza. Vamos avançando aí na resposta. Aí a gente tem a questão aqui, né, que eu acho que é muito legal, que é assim, um projeto de marketplace. Você fala, vou implementar um marketplace. Ele tem fim? Não, ele é eterno na sua vida. Assim como qualquer projeto de e-commerce, né? A gente tem essa mania de achar que, assim, começo, meio e fim. Eu vou fazer vou implementar, e aí ele vai rodar sozinho ali, eu vou fazer só a gestão, o negócio vai funcionar. Não. Você vai estar sempre pesquisando categoria, você vai estar sempre fazendo os seus dados trabalhar a seu favor, chegando a estimativas muito mais precisas, colhendo as informações, pensando em novas coisas, em novas categorias, porque o comportamento do consumidor vai mudando e ele vai ser justamente essa camada, né, que integra aí a venda, né, como o Gui bem falou, mas também até
puxando pedaços da distribuição e puxando os pedaços da comunicação. Então, o marketplace ele vai entrar como essa camada, ele vai entrar como essa camada e você, como empresa, vai ter que usá-lo a seu favor, que é um pouco da provocação que eu fiz. Entrar numa estratégia de marketplace não é lançar um negócio em 3 meses e falar, agora eu tenho um novo canal. Se você estiver entrando com essa visão, você está errado. Não é assim que vai funcionar e você vai, talvez até no primeiro momento, você tenha algum resultado, né? Você comece, mas com o tempo você vai ser aquele cara que vai micar no mercado e isso vai te dar um prejuízo muito maior. Então, tem que ter estratégia, tem que ter porquê e, acima de tudo, vai ter que ter uma constância muito grande junto dos sellers, junto de captação de dados. Quanto mais seller, mais dado, mais preciso você é com relação às respostas e aí isso vai virando todo um motor efetivo, né? O e-commerce como um todo, ele tem essa facilidade de nos dar todos os dados, né? A dificuldade está na gente em coletá-los, interpretá-los e efetivamente fazer a inteligência através deles. Eu sinto que muita gente às vezes nem sabe que tem os dados, né? Quando sabe que tem os dados, usa os dados para justificar as ações já tomadas, né? Eu acho que é um pouco desse cenário da minha visão, Marquesi. Obrigado. Acho que uma coisa que eu vi na pesquisa que eu gostei bastante, tem bastante volume, a gente teve um volume muito grande, 18 milhões de pessoas entrando também no mercado tradicional, mercado de... Agora, temos que lembrar, e aí só completando o teu raciocínio, não querendo definir nada e não... né? Tem uma perna muito importante. Quando o marketplace consome 12% do nosso bruto, ou 25% do nosso bruto, é quase 50% do nosso lucro. Então, ele talvez não seja sustentável num ecossistema de canais, ou talvez seja, depende da rentabilidade. Então, a transformação para um marketplace depende do teu modelo de negócio. E aí o Topper está aí para me corrigir, por favor, me corrige. O modelo de negócio tem que ser visto para essa estratégia, porque senão ele vai ser um grande alimentador de dados, caro, ou ele vai ser um grande canal que consome dentro do canal Omnichannel. Então, sou super pertinente isso, tua resposta é perfeita, à luz do modelo de negócio. Obrigado pela pergunta. Eu até vou somar, porque já que fui desafiado aqui na pergunta, eu acho que há uma remodelagem há um repensamento, né, da cadeia como um todo. Então, essa remodelagem que não é do negócio, mas da cadeia toda, à medida que o digital ganha mais importância, acontece como aconteceu antes com outros canais, né? O crescimento do atacarejo e o repensamento de margens, né? O atacarejo foi uma coisa que mudou muito a lógica de margens nos últimos anos. Então, você tem um redesenho que vai pegar a indústria lá na ponta. E a indústria, à medida que também vai direto aos canais hoje, ela também tem muito mais conhecimento dessa canibalização. Ela começa a ser diretamente impactada pela canibalização de margem e pela canibalização de relacionamento por causa justamente, né, do bypass de preço, dessa briga de preço ao vivo de um seller com outro no mesmo canal, né? A gente tem se falado muito de trade marketing digital, que é uma coisa que eu acho que demorou para a gente falar, né, de merchandising digital, video merchandising, como demorou para a gente trazer essas cadeiras para cá, e que são cadeiras que parecem antigas, mas aqui são bem diferentes, né? Uma coisa era você brigar na prateleira por alguém com outro produto substituto por você dentro da mesma prateleira, aí você tinha que brigar por preço e tudo mais. Outra coisa é quando você tem que brigar na prateleira com o teu próprio produto, com outro seller que está vendendo o teu produto, né? E às vezes você é que está direto vendendo na prateleira e está brigando com o seller que você vendeu para ele tem que entregar com margem, ele vende mais barato que você, e se você vender mais barato, todos os outros sellers vão te agredir, né, numa lógica de relacionamento. Então, assim, é um momento onde está todo mundo aprendendo. Eu acho que, infelizmente, não tem receita pronta, como a Patrícia mesmo colocou, lembrou bem ali, e não tem verdades absolutas sobre isso. Todo mundo vai ter que acomodar suas margens, sua lógica de negócio, sabendo como usar o canal em cada momento, porque também não é uma verdade que o canal vai servir para uma coisa só, né, ao longo da jornada. Hoje, de repente, ele serve para eu ganhar volume, ganhar mercado, ganhar atração, ganhar dado, ganhar informação, como a Cote colocou, e, de repente, ali na frente, ele vai servir, de fato, para eu recompor margem, para eu colocar produto cauda longa dentro da prateleira, para eu vender a sobra, que faz sentido, que o nosso mercado parece que não aprende nunca a vender a sobra, né? A nossa Black Friday é de produto zero bala, lançamento para Black Friday, não aprende. Não tem giro de estoque, né, cara? É tudo produto exato. Isso tem um negócio não tem real. estratégia de estoque. Porra, tenho 70 lá, mas eu vou vender o que eu tenho 2. Exatamente. Ou tem o produto então, com nome Black Friday, o produto, né? Temos que Black Friday, né?
O exclusivo Black Friday. Eu acho que tá todo mundo aprendendo a fazer, né? E são extraordinários, né? São empreendedores dos mais extraordinários em todos os lados, aprendendo a fazer e testando os canais. Acho que essa é a beleza do nosso mercado. O que eu acho que traz é muito interessante a análise da Cote, porque traz, na verdade, assim, todo mundo já sabe o nível de relevância. Todo mundo sabe o canhão que é esse negócio, né? A gente sabe que a maior parte, eu falo muito, como todo mundo fala do marketplace como se fosse uma novidade, mas poucos mercados que têm novidades estão tão consolidados como o mercado de marketplace, né? São poucos donos desse mercado hoje. Nós estamos falando de 70% do faturamento desse mercado hoje concentrado na mão de, né, dando um número blocado aqui, né, na mão de quê? 10 players, entendeu? Então, o que significa isso? A gente realmente precisa aprender a usar essa ciência. Eu não acho que vai parar por aí, como tem outros entrantes interessantes, vão ser desafiados a todo momento, porque é uma fatia de mercado importante, mas a gente vai ter que aprender a jogar esse jogo. Acho que essa é a mensagem mais importante e a gente vai ter que entender como jogar esse jogo para a gente. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, não vai dar para fazer acreditar que melhores práticas vão resolver a vida, porque a gente vai ter que fazer lição de casa cada um à sua maneira e na base da tentativa e erro, né, de sempre, o mais rápido possível, de preferência coletando dados, né, Marquese, para não errar por muito tempo na mesma coisa. Né? Podemos errar rápido, errar e perceber rápido, né? Trocar rápido, né? Só colocar um adendo nisso, porque eu acho que fecha muito bem, e acho que é uma provocação final aqui, que é o seguinte: esta questão de margem, obviamente ela está dentro do marketplace, mas para mim ela é uma visão do e-commerce como um todo. Nós, empresas varejistas, pegamos o e-commerce e transformamos nesta grande guerra de preços para o consumidor. Óbvio que o consumidor vai querer potencialidade dele, então para ele é lindo. Só que isto, a longo prazo, não é sustentável para o marketplace, para o e-commerce e para qualquer um. Esses novos entrantes todos, né, aí que não sabem trabalhar a estratégia, aí que estão matando mesmo o nosso mercado. Então, acho que vale aqui um ponto de reflexão, porque isso sim, para mim, é a razão, é a raiz de todo o problema, né? Inclusive, e não efetivamente o canal, né? O marketplace, por sua essência, vai entregar a melhor oferta, né? E a melhor oferta não necessariamente o melhor preço. Então, vale também ter esse conceito. É uma teoria, né? Mas, na teoria, a melhor oferta não é necessariamente o melhor preço, né? Tempo de entrega, preço... Sensacional a resposta. Assim, muito boa fala. Parabéns, é boa fala mesmo. Porque melhor oferta pode ser diferencial. Lembrando, aí vou lembrar Porter aqui, estratégia de diferenciação, nicho, foco, preço, foco, quer dizer... A oferta não significa um preço, significa um valor relevante entregue, né? Espetacular a resposta. Não, mas eu acho que a Paty falou uma coisa que, de novo, tem a ver com cultura e mindset. O varejo foi concorrente. O mundo digital, ele é colaborativo, né? Ele é uma cooperação. Então, a gente vai ter que aprender a cooperar juntos dentro desses ambientes para conseguir te extrair o melhor. Então, a gente vai ter que usar toda a nossa estrutura de go-to-market de forma cooperada, e isso é um desafio para a indústria, é um desafio para o varejo, né? Como é que ele cria cooperação dentro da sua estrutura de canais para que eles possam ir ao mercado e extrair o melhor desse jogo, né? Porque todos eles precisam funcionar. Se você é indústria, então você tem que empurrar todos eles para frente, né? Como é que você faz isso? Fernando está aí para não me dizer que eu estou mentindo. Tipo, todos os canais estão sendo empurrados, né, para frente. Como que a gente extrai isso da melhor forma possível, né? Então, eu acho que o aprendizado aqui nós estamos só vendo. Meu pai tem uma frase que os meus sócios me batem, porque eu uso ela direto e ela é falada errado mesmo, diz o seguinte: a carroça precisa andar para as melancias se ajeitar. E essa carroça ainda vai chacoalhar bastante. As melancias ainda vão chacoalhar bastante. Muito sábio, muito sábio. Muito sábio. Nessa linha, Topper, eu só falaria mais uma coisa, que é: se alguém aqui está pensando em entrar em marketplace por moda, não entra. Entra a partir do momento que você entender como você aplica esse conceito dentro do seu negócio. Não vem por moda, entendeu? Tem muita oportunidade aí, mas você precisa ver qual vai ser a sua estratégia, como entrar e o que você vai levar para o teu público. Com certeza o banco, ele tem um formato, ele tem um conceito a ser aplicado, ele tem os benefícios, que são diferentes da indústria. Não, o Ctrl+C, Ctrl+V não existe de forma alguma aqui, entendeu? Então, não pode entrar por moda. Não é porque alguém entrou que eu tenho que entrar. Eu preciso entender esse conceito e ver como eu aplico no meu modelo de negócio. E nós nem falamos de marca, hein, Fernando? Porque se você falou de moda, você falou de marca na hora, né? Estratégia de brand, de construção de reputação e marca no mercado. Pensando no marketplace, é quase insano se você não é dono do produto, né? Como é que você está construindo o valor de grife, valor de grife? Na marca você ainda tem o valor de grife, né? O reputacional vai bem além do conceito que você empurra de construção de argumento, né? Que tem uma devolutiva muito mais dura de mercado.
né, dessa receptividade do público que analisa essa construção de uma forma muito mais ampla, né, muito mais holística. Marca, então, já é difícil. Agora, se você não é o dono do produto, da marca colada no produto, dificilmente você vai construir. E o varejo ainda não entendeu isso, né, como estratégia, né? Então, tipo assim, ele tem uma dependência, pode ser do volume, mas ele não pode, de forma alguma, depender disso para construir o argumento dele de mercado, porque ele vai ser né, soterrado dentro do argumento de outro, né, no meio desse processo. E ainda por cima, ainda dá a oportunidade de esse outro tracionar sobre ele. É uma coisa... Por isso que eu falo, esse cooperativo, né, que é bastante lúdico e talvez questionável, a gente vai ver ao longo do tempo quem que vai extrair o melhor disso, né? Acho que a Nike, inclusive, mostrou bem o que faz. Olha o quanto é maluco, né? O varejo que a gente se inspira tenta contaminar o digital, a gente quer ser colaborativo, a gente usa a técnica da mídia de massa para fazer segmento e quando a gente fala de branding, a gente esquece que o brand equity, que é essa relação que você falou muito bem com os produtos, que faz a força, dependendo do cara. Então, isso olha o ambiente que a gente está. E realmente é o que você falou, mutante, encaixando. Só as melancias têm que se encaixar, né? Quer dizer, a carroça tem que andar para a melancia encaixar. Falando nisso, quem está assistindo a gente no YouTube, tiver uma dúvida de quais são as melancias, como encaixar as melancias. Tem uns 10 anos que eu simplifiquei a minha vida e criei um e-mail que é Zé @, independente de onde eu estou. Então, se alguém aqui tiver alguma dúvida, Zé@driven.cx. A gente entra em contato com vocês, a gente tira a dúvida de vocês e a gente coloca esse time maravilhoso, Conecta Lá, Estibo, Driven, para entender para que lado que vocês vão, para entender como que a gente consegue ajudar vocês a fazer um projeto que não seja moda, a fazer um projeto que não seja simplesmente ir na onda do mercado e realmente fazer um projeto que faça sentido para o modelo de negócio de vocês. Obrigado pela participação de todo mundo que está ao vivo. A gente vai fazer como se fosse um programa regional. A gente para agora a transmissão ao vivo no YouTube e segue tocando o conteúdo com os painelistas, com os participantes que estão aqui com a gente. E esse conteúdo a gente vai disponibilizar para vocês na semana que vem, com as melhores partes, no nosso YouTube. Acompanha a gente dentro do nosso Instagram. A gente segue aqui com todos os participantes que estão pelo Zoom. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora.